Olá, empreendedores! Hoje eu vou falar sobre uma estratégia, a estratégia de desenvolver uma história. Você já deve ter ouvido falar que todo grande líder é um bom contador de história. Nós podemos ver isso através do exemplo de Jesus. Jesus ensinava as pessoas através de parábolas, através de histórias. E todo grande líder de marketing multinível, ele é muito bom em contar histórias. Há anos atrás, eu ouvi falar de uma distribuidora chamada Maria. Maria tinha uma estratégia muito peculiar ao abordar as pessoas. As pessoas perguntavam para ela o que ela fazia da vida, ela respondia: eu sou uma contadora de histórias. Eu conto histórias para viver. E as pessoas: como assim você conta história? Ela: eu conto histórias. Você quer ouvir? A primeira é de graça. E as pessoas falavam: quero. E ela então começava a contar a história da vida dela, das dificuldades que ela teve, de como ela perdeu a sua casa, perdeu o seu carro, perdeu imóveis, realmente voltou para a estaca zero na sua vida, e então ela conheceu o marketing multinível e hoje ela desfruta de um estilo de vida incomparável. Essa estratégia usada pela Maria é uma estratégia que levou ela a um grande patamar na sua companhia. Por quê? Porque quando você conta a sua história, você está se aproximando das pessoas. As pessoas, elas começam a pensar na sua vida e começam a pensar que vocês têm algo em comum. E isso realmente é muito bom para os negócios, quando você tem algo em comum com o seu comunicador, com a pessoa que está te oferecendo algo. Na verdade, quando você conta a sua história, você está se aproximando muito mais da pessoa, você está entrando dentro do universo dela e mostrando que ela também, mesmo com dívidas, mesmo com dificuldades, ela pode ter o mesmo nível de sucesso que você. Quando eu comecei a desenvolver a minha história, realmente foi muito engraçado, porque eu fiquei paralisado em frente a uma folha de papel e eu pensava que seria muito fácil escrever sobre toda a minha vida, escrever sobre tudo que eu já passei, mas realmente não é, pessoal. Você escrever uma história que você vai contá-la por repetidas vezes, falando a mesma coisa, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito simples de se fazer. O que você precisa é falar sobre 3 pontos. Falar um pouco sobre o seu passado, falar um pouco sobre o seu presente e falar um pouco sobre o que você espera para o futuro. Por exemplo, quando eu conto a minha história e eu falo de várias coisas que já aconteceram, desde a perda de um apartamento, a perda de um carro, várias perdas materiais que eu tive, até hoje no presente, onde eu sou um profissional muito bem sucedido no setor de marketing multinível e trabalho a partir da minha casa, e aonde eu estou indo, que eu estou caminhando para fazer uma renda residual de 100 mil reais por mês, as pessoas realmente se interessam. Hoje eu tenho uma ótima história para contar e você deve trabalhar em cima disso. Você deve fazer que a sua história seja uma ótima história para que você possa contar. Existem várias maneiras diferentes de você contar a sua história. Tem alguns líderes que fazem um teatro, que choram, que pulam de alegria. Outros líderes mostram fotos desde quando nasceram, das suas histórias. Alguns foram até para a guerra e depois conheceram o negócio de marketing multinível. Enfim, você deve achar um meio de você poder contar a sua história e contar alguns detalhes que são peculiares à sua história. Por exemplo, uma vez um líder falou que o que levou ele a fazer esse negócio com força para ter sucesso foi certa vez quando no aniversário da sua filhinha ela pediu uma Barbie e realmente ele não tinha dinheiro para comprar. E aquilo doeu muito forte no coração dele e ele jurou para ele mesmo que ele ia fazer esse negócio dar certo para ele. Então, você tem que ter alguns pontos da sua história que realmente vão tocar no coração das pessoas. Porque talvez essas pessoas, elas querem e elas precisam ouvir isso. Elas precisam se assimilar com você. Elas precisam realmente entender do fundo do seu coração que você conseguiu chegar lá passando por dificuldades até maiores que elas estão enfrentando hoje. Então, pessoal, a partir de agora, toda vez que você for apresentar o plano da sua empresa, seja numa reunião em casa, seja numa reunião para muitas pessoas, você deve contar a sua história. De onde você veio, aonde você está e para onde você está indo. As pessoas, elas querem saber. As pessoas, elas precisam saber se elas podem confiar em você. Se realmente você está indo no caminho certo. Como eu vou poder fazer parte de uma equipe de alguém que eu não sei a história dele?
É muito bacana, é muito bonito quando você vê uma história de superação. As pessoas adoram histórias de superação. Histórias de pessoas que vieram às vezes do nada e ganharam muito dinheiro e que se deram bem na vida e que realmente fizeram o sucesso acontecer para elas. Então, você precisa desenvolver a sua história e eu quero que você faça isso a partir de hoje, ok? Pegue um papel, pegue uma caneta, desenvolva uma pequena história que você pode contar ela em 10 minutos. Você não precisa desenvolver toda a história da sua vida, você não precisa contar todos os seus prodígios, todos os seus feitos, você precisa resumidamente contar um pouco da sua história, se você é casado, um pouco da sua história com a sua esposa, se você tem filhos, um pouco da sua história em família, para que as pessoas possam entender o que se passou com você, o que se passa e o que ainda vai se passar. Ok? Eu espero que essa dica possa ter sido útil para você e que realmente você possa usar dessa estratégia para fazer muitos negócios e poder alavancar o seu negócio de marketing multinível para um sucesso ainda maior. Eu espero ver você no próximo vídeo. Um abraço e até breve.